eu peço aquilo para Deus, mas Ele não me atende, parece que Ele não me ouve. O que será que está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Vamos parar para pensar então. Existem vários pecados, certo? Tem ganância, tem a mentira, tem a luxúria, né? Tem vários tipos de pecado. Mas tem um pecado, pessoal, que é exatamente esse pecado agora que eu vou tocar, que está impedindo você de ouvir a Deus. E já vou dizendo já, não existe pecadinho ou pecadão, pecado é pecado, ok? Ok. Só que esse pecado, se você não tirar ele da sua vida, ele além dele prender, travar você e não deixar você ouvir a Deus, ele vai o quê? Abrir espaço para os outros pecados vir também. Então ele é o principal. Se você quebra ele, você consegue quebrar os outros. Se você não quebrar esse daí, você não consegue quebrar os outros. E qual é esse pecado, Derek? É o orgulho. Simplesmente o orgulho. Muitas pessoas estão quebrando a cabeça, não conseguem ouvir a Deus claramente, nitidamente, por causa do orgulho. Você tem noção disso? E eu já escutei muitas pessoas falando, eu fico feliz de ser orgulhoso, eu gosto de ser orgulhoso mesmo. Mas Deus detesta o orgulho. Deus, Ele abomina. Deus, Ele odeia todos os pecados, mas o pecado que Deus mais detesta é o orgulho. Como diz na palavra dele, Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pois, mais uma chave que entreguei, você só vai conseguir acessar a presença de Deus verdadeiramente, ouvir a Deus verdadeiramente e viver aquilo que Deus tem para você verdadeiramente através da humildade. Você entendeu disso? Você está entendendo? Somente através da humildade que você vai conseguir ouvir a Ele. Você pode falar um monte de coisa para Ele e Ele não vai te responder, porque você está agindo no orgulho. E o porquê que o orgulho ele é tão perigoso? Porque foi através do orgulho que Lúcifer foi expulso do céu. Lembre-se disso. Lúcifer era um querubim. Ele foi expulso do céu. Por quê? Agiu no orgulho. Porque o orgulho faz com que a pessoa se coloque em primeiro lugar. Mas quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. Como já diz no mandamento dele, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Tá claro. Amar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Por que tem que ser Deus em primeiro lugar? Porque é Deus que te criou. Foi Deus que criou a sua família. Deus que está permitindo que você esteja vivo mais um dia e ainda assistindo esse vídeo aqui. E não pense que você caiu nesse vídeo aqui por acaso, porque já diz na palavra dele, não existe acaso. Amém, pessoal? Presta atenção. Se você realmente quer mudar de vida, você vai ter que se entregar para Deus e se desfazer desse orgulho. E para você conseguir quebrar esse orgulho, é agindo na humildade. Você vai ter que agir na humildade, pois se você não agir na humildade, você não consegue quebrar o orgulho. Tá entendendo? Você vai ter que parar a partir de hoje. Para de ser orgulhoso. Você se aproxima de Deus. Pare com esse ato que você está cometendo. Pois lá atrás eu também já cheguei a fazer muito isso daí, pessoal. Eu chegava a falar também, nossa, o orgulho é normal, é bom ser orgulhoso. Não é bom, pessoal. Não é nada bom ser orgulhoso, pessoal. Pois o orgulho ele vai impedir tudo aquilo que Deus tem para você. Enquanto você não se desfazer disso, você não vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai conhecer as pessoas novas que Deus quer que você conheça. Está entendendo? Não tem como você querer se libertar da luxúria, né, fornicação ou qualquer outra tentação, qualquer outro pecado, se você não se libertou daquele primeiro, que é o principal. Está entendendo? O orgulho, ele é o principal. Você tem que focar nele, você tem que primeiro quebrar ele para depois conseguir quebrar os outros. Não tem como você quebrar o outro e não focar nele primeiro. Porque é ele que impede você de se aproximar de Deus. Os outros também impedem, só que os outros são diferentes, porque os outros é uma outra área específica, entendeu? Agora o orgulho, ele não quer deixar você colocar Deus em primeiro lugar. A partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar e você está em fornicação, Deus ele vai conseguir já falar com você. Por quê? Porque você está deixando o orgulho de lado e está colocando ele em primeiro lugar na sua vida. Você entende? Então essa é a questão. Se livra do pecado, se livra do orgulho, pessoal. Se livra o quanto antes desse pecado. Porque senão você vai ficar o dia inteiro falando com Deus e Deus ele não vai te responder. Ele vai te orientar o que você precisa fazer.
Como está aqui no vídeo. Ele está te orientando. Ó, desfaça do orgulho e volte para mim. Porque como o peixe não consegue sobreviver fora da água, nós também não conseguimos sobreviver longe de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, mas o peixe ele consegue ficar um tempinho. Exatamente, ele fica um tempo só fora da água, vivo. E depois morre. Por quê? Porque a fonte dele é a água. A nossa fonte é Deus. Você pode ver pessoas que ficam longe de Deus por um tempo. O que acontece quando elas ficam longe de Deus? Quebram a cara, tomam decisões erradas. Por que acontece isso? Porque elas esquecem que quem criou elas é Deus. Elas esquecem que Deus é a fonte. Deus é a rocha. Você está entendendo? Deus é nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Ele fala na palavra dele, façamos a nossa imagem e semelhança. Mas o povo está o quê? Agindo nas distrações, achando que eu sendo si próprio, eu não preciso de Deus, eu aqui sozinho consigo fazer tudo. Não consegue. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Você também não consegue fazer nada sem Ele. Engano seu se você acha que você consegue fazer alguma coisa sem Deus. Está entendendo? Pessoal, é essa palavra que Deus queria que eu entregasse para vocês. Preste atenção, por favor. Se você realmente quer se aproximar de Deus verdadeiramente, abra mão do orgulho. Pois se você não abrir mão desse pecado, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. E não vai conseguir ouvir a voz dele também. Pois o orgulho vai te matar. O orgulho vai te matar, o orgulho vai fazer com que você quebre mais a cara. E eu já vi muitas pessoas agindo dessa forma. Muitas pessoas mesmo. Colegas meus já vi agindo dessa forma. Quando eu soube que o orgulho realmente estava impedindo eu de ouvir a Deus, pessoal do céu, eu fiquei, muito envergonhado mesmo. Ainda quando você começa a se aproximar de verdade de Deus, verdadeiramente, você começa a criar intimidade com Ele de verdade, nossa, aí que é mais que você sente vergonha na cara, Falei, meu Deus do céu, eu não sou nada sem Deus, cara. Sabe? Se você já passou por isso, escreva nos comentários aí. Se você já passou por essa fase, quando você começa, você é orgulhoso, aí chega um momento que você começa a abrir mão do orgulho, porque você descobre que o orgulho impede você de ouvir a Deus. Ok? Aí você começa a se aproximar dele, aí você vai vendo como que ele age, como que ele fala com você, o quanto você precisa dele, o quanto você é dependente dele. Gente do céu, é algo, surreal. É maravilhoso você depender de Deus. É maravilhoso você ter Ele ao seu lado para te ajudar, para te orientar, para afastar aquelas pessoas erradas que estavam no seu caminho. Você entende isso? Então, pessoal, é essa palavra que o Pai queria que eu entregasse para vocês. É um vídeo simples e peço a vocês que, por favor, compartilhem com mais pessoas. Por favor. Amém? É um prazer, eu me chamo Derek Rian. Deus me chamou como um intercessor profético, pessoal. Amém? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E habilite o sininho e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.